Olá, amigos, estamos de volta com mais um programa Variedades. Eu sou a Rosiclé e estou aqui juntinho de você. Estamos falando sobre a cultura caipira. No programa de hoje, continuaremos falando em especial sobre seus primeiros divulgadores. Vamos lá? Torres e Florencio foi uma dupla de música caipira formada pelos cantores Raul Montes Torres e João Batista Pinto. Raul Torres cantava em dupla com seu sobrinho Serrinha, dupla essa que durou de 1937 a 1942. Após a separação da dupla com seu sobrinho, foi com Florencio que Raul Torres passou a cantar em dupla. Florencio havia tentado conciliar a profissão de farmacêutico com a carreira artística. No entanto, com a crescente popularidade que vinha adquirindo nas rádios onde se apresentava na capital e no interior, acabou largando definitivamente a farmácia e passou a se dedicar integralmente à carreira artística. João Pacífico foi um dos principais parceiros e letristas das composições celebrizadas pela dupla pioneira. Ele mesmo dizia que ser compositor para a interpretação de Raul Torres e Florencio é o mesmo que ter um emprego vitalício. Também eram frequentes as viagens de João Pacífico juntamente com Raul Torres e Florencio ao Rio de Janeiro, onde gravavam seus discos. A música caipira, nessa época, já vinha sendo chamada de música sertaneja e dominava cerca de 40% do mercado fonográfico brasileiro. A dupla Torres e Florencio atuou no mundo fonográfico por quase 30 anos, período durante o qual lançaram dezenas de discos. As primeiras gravações deles se deram em 1942 e 2 anos depois a dupla se consagraria com 2 grandes sucessos, as toadas Cabocla Teresa e Pingo d'Água, ambas de Raul Torres e João Pacífico. Em 1945, Torres e Florencio obtiveram talvez seu maior sucesso com a moda de viola, a moda da mula preta, também de Torres e João Pacífico, incluída até hoje entre os clássicos da música caipira. A dupla foi a fixadora de um estilo de canto com 2 vozes mais médias e que foi o que mais influenciou outras duplas até o aparecimento de Tonico e Tinoco com um canto mais agudo. As primeiras gravações de Torres e Florencio apresentam o modelo clássico de duplas caipiras com acompanhamento de violas, no qual se destaca o toque refinado do violeiro Florencio. A maioria das composições gravadas pela dupla remete ao universo rural, retratado em composições como Pra Lá da Porteira, Moça Boiadeira, Rolinha Cabocla e outras, além das anteriormente citadas. Boa parte dessas obras foi composta por João Pacífico, umas sozinho e outras em parceria com Raul Torres. Em muitas gravações também, a dupla contou com a presença da sanfona de Emílio Rielli, solando como uma espécie de terceira voz. Mas o destaque mesmo era a afinação da dupla, as vozes límpidas e claras e o ponteado da viola. No repertório de Torres e Florencio estão toadas, modas de viola, emboladas, rasqueados e cateretês, além de um ou outro samba sertanejo. Tanto Raul Torres quanto Florencio nasceram em Barretos, cidade que se destaca como aquela que abriga há mais de 50 anos a maior festa de peão de boiadeiro e dessa forma muitas das músicas gravadas pela dupla fazem referência a esse universo das boiadas. Como é o caso da moda de viola Mulher Baia, de autoria do próprio Torres e que relata a dura travessia de um rio com o risco de perda da boiada. Essa dupla era realmente tão afinada que Torres e Florencio vieram a falecer no mesmo ano, 1970, momento em que a música popular, de maneira geral, vivenciava amplas transformações que tinham se iniciado há pelo menos uma década antes. 2 anos depois, a gravadora Copacabana lançou um LP que em seu título resumiu perfeitamente o valor e a importância da dupla Torres e Florencio.
o maior patrimônio da música sertaneja. Eu fiz promessa pra que Deus mandasse chuva pra crescer a minha roça e vingar as criação. Pois veio a seca e matou meu cafezal, matou tudo meu arroz e secou todo o algodão. Nessa colheita meu carro ficou parado, minha boiada carreira quase morre sem pastar. Eu fiz promessa que o primeiro pingo d'água eu molhava as flores da santa que dava em frente do altar. Eu esperei uma semana, um mês inteiro, a roça tava tão seca, dava pena em pé de ver. Olhava o céu, cada nuvem que passava, eu da santa me lembrava, pra promessa não esquecer. Em pouco tempo a roça ficou viçosa, as criações já pastava, floresceu meu cafezal. Fui na capela e levei 3 pingos d'água, um foi o pingo da chuva, 2 caiu do meu olhar. Lembrando que você que está nos vendo aí no YouTube, olha, dê um like pra gente, tá bom? Dá uma força aí para estar divulgando, compartilhe com seus amigos, pra gente poder manter esse programa e falar sobre a cultura de um modo em geral. Conto com você. Também você pode me procurar no WhatsApp 16 99161 9352 ou no Facebook, Rosicléia Alves Dalbon. E então, estão gostando? Como a cultura caipira é especial, as suas músicas são recheadas de histórias de vida. Não podemos deixar que a cultura caipira caia no esquecimento. Mas ela faz parte também dessa nossa história. Vamos lá? Vamos dar continuidade? Neste mundo chora. Tonico e Tinoco é a dupla caipira brasileira considerada a mais importante da história da música brasileira e a de maior referência. Ambos entraram na lista dos maiores músicos recordistas de vendas da história mundial. Em 60 anos de carreira, Tonico e Tinoco realizaram quase 1000 gravações, divididas em 83 discos. As gravadoras a que eles pertenceram já lançaram no mercado um total de 60 discos. Tonico e Tinoco venderam mais de 150 milhões de discos, realizando cerca de 40 mil apresentações em toda a sua carreira.
Em 15 de agosto de 1935, fizeram a primeira apresentação profissional, cantando na festa de Aparecida de São Manuel, onde milhares de pessoas de todo o Brasil visitam o segundo santuário dedicado à padroeira do Brasil. Junto com o primo Miguel, formavam o Trio da Roça. Em 1931, Tonico e Tinoco moravam em Botucatu, São Paulo, na fazenda Vargem Grande de Petraca Bassi, com os pais Salvador Pérez, um espanhol de León, chegado ao Brasil criança em 1892, e Maria do Carmo, uma brasileira. A exemplo de outras crianças da época, os dois garotos mal aprenderam a falar, já eram cantadores das modas de viola. Aprendiam as letras com Virgílio de Souza, violeiro das redondezas, num baile que Tonico conheceu e apaixonou-se por Zula, filha do administrador da fazenda, Antônio Vani. Como não havia rádio na região, o conjunto não ficou famoso. Mas Tonico e Tinoco só cantavam em dupla nas horas vagas ou nas folgas do trabalho, quando a turma parava para tomar café. Cantavam as modas de viola de Jorginho do Sertão, um autor imaginário que utilizavam para assinar suas canções que falavam da crise no país com as revoluções de 1930 e 1932. Em janeiro de 1941, chegam de Malaicuia a São Paulo. Os tempos duros da cidade grande tinham lá sua compensação, principalmente nos domingos, quando a família ia ao circo, nas ruas Lins de Vasconcelos, no então pacato bairro do Cambuci. Num desses espetáculos, os manos conheceram pessoalmente Raul Torres e Florencio, a dupla de violeiros mais famosa de São Paulo, e que depois, com Rielli na sanfona, formaram na Rádio Record o famoso trio Os Três Batutas do Sertão. O Capitão Furtado, que estava sem violeiro em seu programa Arraial da Curva Torta, na Rádio Difusora, promoveu então um concurso para preencher a vaga. Os dois irmãos formaram a dupla Irmãos Pérez, cantando Cateretê, Tudo Tem no Sertão, de Tonico. Classificados para a final, interpretaram de Raul Torres e Cornélio Pires Adeus Campina da Serra. Quando terminaram, o auditório aplaudiu de pé em meio a lágrimas. Todos pediam bis àquela dupla que cantava diferente, com afinação fino e alto, e todos os outros violeiros foram abraçá-los. No dia seguinte, o Trio da Roça estava contratado pela Rádio Difusora. Ariosvaldo Pires, sobrinho de Cornélio Pires, apresentador do programa e também lendário divulgador da música sertaneja, disse que uma dupla tão original, com vozes gêmeas, não poderia ter nome espanhol. Batizou-os na hora de Tonico e Tinoco. No ano de 1946, o sucesso definitivamente chegou com Chico Mineiro, de Tonico e Francisco Ribeiro. Com o sucesso de Chico Mineiro, a dupla consagrou-se definitivamente e tornou-se a dupla sertaneja mais famosa do Brasil. Uma curiosidade: quando Tonico e Tinoco foram gravar Chico Mineiro, a gravadora havia informado que esse seria o último disco da dupla, pois eles já haviam gravado 5 discos e existia sempre uma reclamação dos ouvintes com relação à dupla. Alegavam que não era possível entender a pronúncia deles nas letras das músicas. Em 1961, estreiam no cinema com o filme Lá no Meu Sertão, de Eduardo Lorente, um filme baseado na vida e obra de Tonico e Tinoco. Em 1979, precisamente no dia 6 de junho, Tonico e Tinoco fazem o que nenhum caipira havia sonhado. Apresentam-se no Teatro Municipal de São Paulo, num show de 3 horas que reúne um público recorde de 2.500 pessoas. Da beira da Tuia, celeiros centenários onde cantavam no passado, os irmãos Pérez chegavam a um dos mais famosos teatros do mundo, que até então só abria suas portas para óperas, balés e concertos eruditos. Permaneceram na Continental até 1982, emplacando vários sucessos.
Nesse ano, resolvem ir para a gravadora Copacabana, onde mudam seu repertório, passam a gravar canções mais alegres, arrasta-pés divertidos, e Nadir Pérez, esposa de Tinoco, passa a assinar várias músicas com a dupla. Apresentaram o programa Na Beira da Tuia nas emissoras Bandeirantes, 1983, SBT, 1988, Cultura, Viola, Minha Viola. Realizaram grandes eventos como a Grande Noite da Viola no Maracanãzinho, Rio de Janeiro, em 1981 e Teatro Municipal de São Paulo em 1979, a Semana Cultural Tonico e Tinoco no Centro Cultural de São Paulo em 1988 e o Troféu Tonico e Tinoco em 1992. No mesmo ano, realizaram um show. A dupla passou por todas as mudanças na música sertaneja, mas jamais mudou seu estilo, copiadíssimo durante as décadas de 1950 e 1960. Saber que a sorte me tirou foi de uma grande dor. Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que nós fazia, era ele meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, lembrando daqueles tempos que não mais vai de voltar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro, caboclo bom decidido, na viola era delurido e era o peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas da nossa viagem motim, viajemos mais de 10 anos, vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim. Caboclo de nada temia, mas porém chegou um dia que Chico apartou-se de mim. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajemos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passemos a noite numa festa do divino. A festa tava tão boa, mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de comprar boiada, mataram meu companheiro. Acabou o som da viola, acabou seu Chico Mineiro. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois era unidos. Quando vi seu documento, me cortou meu coração. Vim saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão. Uma sexta-feira santa muito... Vieira e Vieirinha foi uma dupla formada pelos irmãos Rubens Vieira Marques e Rubião Vieira, ambos já falecidos. Rubens Vieira Marques, o Vieira, nasceu em 20 de setembro de 1926 e Rubião Vieira, o Vieirinha, nasceu em 26 de agosto de 1928, ambos em Itajubi, interior do estado de São Paulo. Vieira e Vieirinha cantaram juntos desde muito crianças,
sempre incentivados pelo pai. Cresceram juntos com os primos irmãos Zico e Zeca e Liu e Léo, e não haviam festas que eles não estivessem presentes, sempre cantando e dançando catira. Em 1949, conheceram a dupla Tonico e Tinoco, que passaram uns dias no sítio em que moravam, a convite do seu Bernardino. Tonico e Tinoco, ao ouvirem os irmãos Vieira cantar, gostaram da dupla e os convidou para apresentações em conjunto nos cinemas da região. Os irmãos Vieira, devido à timidez, no primeiro show em Catanduva, apresentaram-se de costas para a plateia. Então Tonico e Tinoco viravam eles, e eles desviravam e ficavam de costas novamente. Tinoco declarava brincando que os meninos começaram de costas para a arte. Tonico e Tinoco ofereceram de levá-los para a capital, mas eles ainda não tinham coragem de deixar o interior. Iniciava-se ali uma grande amizade entre as duas duplas. Durante o tempo em que ficaram no sítio da família, colocou na cabeça dos irmãos Vieira que eles teriam que enfrentar. No rádio, iniciaram em 1948, em Novo Horizonte, na rádio Novo Horizonte ZYS9, onde cantavam todos os dias no programa O Viajante do Sertão, com o nome de Irmão Vieira. Depois transferiram-se para a Rádio Clube de Marília, onde permaneceram por 2 anos com um programa exclusivo patrocinado pelo Refrigerante Gentil. Em 1950, fizeram a campanha eleitoral de Getúlio Vargas, que foi o primeiro a lhes abrir as portas para o meio artístico. Depois do último comício na cidade de Duartina, ao descerem do trem com Getúlio, ele disse à dupla que, se fosse eleito, poderiam pedir o que quisessem. Getúlio se elegeu e os irmãos Vieira escreveram-lhe uma carta falando do sonho de cantar no Rio de Janeiro. Getúlio, então, lhes abriu as portas na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, mas a mãe deles não deixou eles irem, pois tinha medo do mar. Então, pediram a Getúlio uma oportunidade em São Paulo, que os apresentou à Rádio Nacional de São Paulo. Viajaram com o telegrama de Getúlio no bolso. Tinoco foi esperá-los na Estação da Luz e ficaram hospedados na casa de Tonico. Estiveram 3 vezes na Rádio Nacional na tentativa de conversar com o diretor da emissora, porém não foram atendidos. Tonico perguntou a eles se havia mostrado o telegrama de Getúlio e eles disseram que não. Quando voltaram à rádio com o telegrama na mão, foram recebidos na hora. Então, se apresentaram pela primeira vez naquela emissora no programa Alvorada Cabocla de Nhô Zé. Em 1951, conseguem um programa só deles, Sertão na Cidade, onde cantavam músicas de Tonico e Tinoco, Serrinha e Caboclinho e músicas de autoria de Ted Vieira e José Fortuna. Ali, eles cantaram de 1951 a 1954. Retornaram à emissora em 1958. De 1955 a 1958, atuaram no famoso programa Alma da Terra, da Rádio Tupi, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 20h30 às 21h, o chamado horário nobre do rádio na época. A dupla foi um exemplo de sucesso no rádio antes de começarem a gravar disco. Muito diferente dos dias de hoje, naquela época o disco não era o canal direto que colocava as duplas em contato com seu público. Primeiro, tinham que fazer o nome no rádio para depois gravarem. Gravaram seu primeiro disco, 78 rotações, em 1953 pela Continental, com as músicas O Canoeiro Não Morreu e Nova Londrina. Foram no total 32 discos, 78 rotações. Em 1959, gravaram seu primeiro LP, intitulado Vieira e Vieirinha Apresentam Suas Modas, onde reúnem alguns de seus sucessos gravados em 78 rotações. A vendagem dos discos e os cachês dos shows renderam-lhe um bom dinheiro e em 1960 resolveram voltar para o interior por não se adaptarem à vida na cidade grande.
Em 1963, lançaram o LP A Volta de Vieira e Vieirinha. Daí para frente, foram inúmeros discos gravados que totalizam aproximadamente 35 com os mais variados ritmos. Mas a característica que mais marcou a dupla foi a dança da catira, que lhes rendeu o slogan de os maiores catireiros do Brasil. A dupla só veio a se desfazer com a morte de Vieirinha, ocorrida em 7 de abril de 1991. Vieira se afastou da arte por algum tempo e só voltou em 1996, quando gravou um disco com seu filho, Ailton Estulano Vieira, com o nome de Vieira e Vieira Júnior, com quem permaneceu cantando, fazendo shows e se apresentando em programas de TVs. Vieira faleceu em 9 de julho de 2001. O maior sucesso da dupla foi, sem dúvida, Garça Branca, mas outras músicas também se destacaram, como Transporte de Boiada, Cravo na Cinta, Rosas de Carne, Noite Serena, Silêncio do Berrante, Adeus Querida, Ladrão de Mulher, Recortado Paulista, Rio Preto, Pedido a Nossa Senhora, Roubei uma Casada, A Moça que Dançou com o Diabo, entre outros. Levantei da minha cama, depois que o galo cantou, no romper da madrugada, que a estrela d'alva apontou. Arriei o meu cavalo, muito manso e marchador. Fui fazer uma viagem que meu destino mandou. Encontrei com dois amigos que na estrada me parou. Me contaram uma passagem e meu peito soluçou. Eu não quis acreditar, até por Deus me jurou. Diz que a minha gaita branca bateu asa e voou. Eu virei o meu cavalo, ligeiro que nem um vapor, e segui logo no rastro, rumo que a gaita passou. Fui entrando no ranchinho, aonde ela voltou. E também perdeu a vida na mão daquele traidor. Mas ainda eu cheguei a tempo, ai, pois de mim não escapou. Quem matou a gaita branca, ai, com a vida também pagou. Puxei o meu parabelo, resolvi como eu sou. Toquei 10 vezes no gatilho, todas 10 vezes estourou. O valor da gaita branca, a sua vida custou. Seu amor da gaita branca, pra mim o mundo já acabou. Que pena! Chegamos ao final desse nosso programa. Eu espero que você esteja gostando. Olha, no próximo programa falaremos das principais duplas caipiras que surgiram a partir da Segunda Guerra Mundial na década de 40. Um abraço para você e até lá!